Bote a boca no trombone. Entrevista. Estamos recebendo aqui nos estúdios hoje a vereadora Maria Zanoni do PT e em Balneário Camboriú, a Câmara do Balneário discute, eu acho que dentre muitos projetos importantes, entre muitas propostas importantes, né? O próprio plano diretor de Balneário Camboriú que está em debate é muito importante, né? Mas tem também o plano para a educação de Balneário Camboriú, que nós queremos para a educação de Balneário Camboriú, que levantou, inclusive, a partir de uma determinada reunião, uma série de polêmicas, a partir de uma emenda que a senhora apresentou, vereadora Marisa. O que está acontecendo? Bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, Inalda, a todos os ouvintes que nos acompanham. Realmente, Elias, você fala de dois planejamentos fundamentais da cidade de Balneário Camboriú, o plano diretor e o plano de educação. Para mim, são os eixos, as molas propulsoras aí do processo de desenvolvimento da cidade. O plano diretor, nós estamos em atraso, né, também no processo de construção. E o plano municipal de educação, nós já devíamos ter aprovado até 24 de junho. Mas o importante assim, o movimento que houve em torno da construção do plano de educação. Eu acompanhei todas as etapas, até a conferência, que definiu o texto geral das 20 metas e inúmeras estratégias, mais de 100 estratégias que contemplam a educação infantil ao ensino superior, do sistema de ensino do município, não é para a escola pública. Nós estamos falando do sistema de ensino no nosso município. E a problemática, ou o que gerou uma polêmica maior, não é a minha emenda, mas é duas estratégias no plano, a estratégia 1.13, que trata da organização de espaços educativos na educação infantil, e eu volto a dizer educação infantil 0 a 5 anos, e lá essa estratégia diz o seguinte, Elias: organizar espaços que considerem a diversidade étnico-racial, né? De etnia, negros, brancos, das várias etnias que a gente tem composta no sistema educativo. Fala de gênero. Quando a gente fala gênero, nesse contexto, é meninos e meninas, brinquedotecas, que respeitem as questões de gênero para meninas e meninos e as questões socioculturais. E esta é uma estratégia que gerou polêmica, porque os grupos evangélicos e religiosos, né, de modo geral, eles entendem que gênero não é possível de usarmos, porque gênero é ideologia de gênero. E isso não está previsto no plano municipal de educação. Este conceito não existe, afirmo a todos que isso não está no nosso plano municipal. E eles, então, aonde encontrar a palavra gênero, eles querem excluir. E ela aparece gênero em um único momento, e aparece lá na estratégia 15.9, na formação de professores, as questões da diversidade cultural e da sexualidade. Sexualidade também não pode discutir, segundo esses grupos que se movimentaram, estiveram na Câmara, visitam vereadores. E o que gerou polêmica, então, esse conceito, para amenizar ou dizer de forma mais clara o que esse conceito significa, eu propus uma emenda que colocasse a palavra gênero, abria parênteses masculino e feminino, que é isso que nós estamos dizendo. Para explicar. Para explicar. A minha emenda, na verdade, explica. Não é para dizer assim, não, porque é menino ou é menina, não tem nada a ver. Não tem. Então, é uma coisa que tem que botar, às vezes, na lei para que não se entenda de diferente. outra forma. Né? E a minha preocupação era, se está ocorrendo essa interpretação equivocada, vamos esclarecer. O que significa gênero, na nossa opinião, e especialmente da área da educação, os professores que construíram o plano, jamais nós imaginamos que a palavra gênero fosse gerar esse conflito. Mas como gerou, então nós fizemos uma emenda esclarecendo, abrindo parênteses, colocando masculino e feminino. Sim. Isso não bastou. Então não é um problema conceitual, né? Porque se a gente está esclarecendo, não é um problema conceitual, e a proposta de um outro vereador, que é do Leonardo Piruca, é a exclusão dessas palavras. E eu acho isso um afronto aos estudos da educação, à autoridade dos professores, a família. Nós consideramos a família parte integrante da escola, e temos inúmeras metas que foram trabalhadas no plano municipal de compartilhamento da função educativa. Mas você dizer que, ao excluir as palavras, você resolve isso, é uma falácia da qual eu, como educadora, não compactuo.
E eu acredito que nós estamos na contramão aí da discussão em termos de quem são as crianças, quem são as famílias e do processo de contribuição que a escola tem no desenvolvimento humano integral dos sujeitos. E hoje até o Papa Francisco discute, fala abertamente, né? Acho que não é, a gente gosta de dar alguns exemplos pessoais, porque, por exemplo, quando eu estudava no colégio normal, professor Henrique José Santana, lá em Ibirama, nós tínhamos um ensino religioso, mas tinha duas opções, católico ou luterano, que eram as duas religiões mais importantes na comunidade. No Balneário Camboriú, com o passar dos anos, nós temos uma educação, um ensino religioso comum, que abrange, fala de todas as religiões. Perfeito. E dá o caminho, cada um segue os princípios que a sua família lhe der com referência à educação. Nós tivemos agora recentemente também a inclusão dos alunos com alguma deficiência em escolas públicas e também criou um certo receio por parte de pais. Quer dizer, tudo que parece que se avança no primeiro momento cria essa barreira. Né? E criam-se barreiras, especialmente, se você me permite, Elias, quando as pessoas são preconceituosas ou quando elas são muito conservadoras. E falar em avanço, acompanhar a sociedade, não significa você perder conceitos, cada um tem seus papéis. Mas, na verdade, a escola é uma escola laica, escola pública. A escola é laica, democrática e para todos. Quem são esses todos, nós precisamos responder. Ou seja, quando eu tiro diversidade étnica, eu vou dizer para as crianças haitianas que elas não pertencem àquele contexto, porque quando elas entram lá na escola da infância, ou em qualquer outra etapa da educação, não tem referência da sua cultura, elas não se sentem pertencentes. Elas se sentem diferentes naquele contexto e, muitas vezes, essas diferenças da cor, do cabelo, acabam sendo inferiorizadas e tem problemas sérios no desenvolvimento e na identificação do sujeito. E o que mais nos preocupa, e a gente vê aí hoje em inúmeros noticiários, de forma lamentável, é que as diferenças, quando elas são inferiorizadas, há grupos que se acham mais poderosos a ponto de cometer agressões contra outros grupos religiosos, ou contra negros, contra haitianos, como nós já estamos vendo no Brasil. E isso a escola tem que combater, a sociedade precisa combater para viver num sistema de paz. Então, aqueles que se ocupam da religião, acho que tem um grande ensinamento de Jesus, e Jesus, para mim, tem essa conotação da espiritualidade, de amar o outro como a si próprio. Então, quem é este outro? É todos. E Jesus acolheu especialmente as populações mais rejeitadas do seu tempo, que eram as prostitutas, os leprosos, os pobres. Né? Então, hoje a igreja ela não pode abandonar este evangelho, já que ela está falando em nome, né, de Deus ou dos ensinamentos do ponto de vista da espiritualidade cristã. E a escola, sobretudo, ela tem a tarefa de ensinar. Ela tem a tarefa de ensinar e educar, mas você não ensina o sujeito sem considerar quem é esse sujeito. Se ele é menino, de onde ele vem, se ele é menina, de onde ele vem. E mais tarde, lá no ensino fundamental, no ensino superior, porque o plano discute isso, as questões da sexualidade, das diferenças, né, entre os sujeitos héteros, os sujeitos homossexuais, como que a escola faz? Como ela lida com isso? E é por isso que tem uma das estratégias formação de professores para lidar com essa diversidade humana. Só em Balneário Camboriú, Elias, agora os dados da saúde apontam, é alarmante os índices de contaminação do vírus HIV. E qual é a idade que esses jovens estão sendo contaminados? A partir de 16 anos. É uma população que está na escola. E a escola precisa informar, precisa ajudar nessa tarefa. Nós temos programas da área de saúde que entram na escola, como temos programas da área da segurança que entram na escola. E isso precisa ser intensificado. Vedar os olhos e ocultar isso, para mim, é de fato um afronto, primeiro, ao conhecimento dos professores, aos estudiosos da área, e depois da complexidade que é a vida humana e a organização em vida social. Perfeito. Foi reduzido aí o plano na discussão em 3 palavras: gênero, diversidade étnica e sexualidade. Tudo que se debateu anteriormente, tudo que se levou à confecção desse plano, quer dizer, nesse momento está sendo deixado de lado para centrar nessas palavras. Sem dúvida. Então, é um plano que tem 20 metas, mais de 100 estratégias, que definem a próxima década da educação. Temos inúmeros desafios. Eu sempre gosto de dizer que nós temos desafios do ponto de vista do ensino médio em Balneário Camboriú.
Nós não temos escolas de ensino médio nos bairros, nós temos uma sendo construída. O currículo da escola de ensino médio, o tempo que os meninos e meninas permanecem na escola, a qualidade desse currículo. Então, tudo isso está sendo deixado de lado para a gente discutir conceitos de 3 palavras que eu volto a dizer, na minha opinião. Foi extraído do plano de forma equivocada, descontextualizado e criando uma polêmica desnecessária, perdendo energia, onde a gente poderia ganhar desse público todo um debate mais profundo sobre essas 20 metas. Olha, até bom lembrar que vale um adendo, né? Antes da LDB, o Balneário Camboriú tinha escolas municipais nos bairros que tinham ensino médio, que acabou sendo um retrocesso, né? Centralizando tudo. Exatamente. E um ficando, retrocesso. Acho que na Barra está restrito e ao João Goulart. O João Goulart, o Laureano Pacheco, o Laureano Pacheco, Maria da Glória também, mas todas no centro. Então, os meninos e meninas, os jovens saem de suas comunidades e vêm ao centro. Nós tivemos conflitos, inclusive, do ponto de vista cultural, dos grupos que se organizaram. Quem era do bairro XY acabava tendo conflito com o centro. Mas o mais importante nesse contexto qual é a taxa de permanência desses alunos na escola? Baixíssima. Nossos meninos, nossos jovens não estão concluindo o ensino médio. O Brasil precisa avançar nisso, o Balneário Camboriú não foge à regra. Nós precisamos discutir a democratização da educação, a permanência de forma qualitativa nesses espaços, na escola da infância. Então, o papel da família nesse contexto. Então, tem inúmeras questões a serem debatidas, mesmo no ensino superior, né, Elias? Se você vê hoje, tem pessoas contrárias às cotas, contrárias ao ProUni. O ProUni colocou hoje do governo federal mais de 1 milhão de jovens já passaram pelo ProUni. Só nesse ano, 116 mil tem financiamento do governo federal para estudar nas nossas universidades, Avantes, Sociesc, Univale. Elas têm quase que 60% desse contexto financiado por programas sociais que permitem jovens de baixa renda acessarem o ensino superior. Então, são esses desafios que nós precisamos discutir e o plano trata também dessas dimensões. O pessoal está ligando, fazendo algumas colocações, mas eu quero da Ilse aqui em particular, porque eu acho interessante. Ela diz que, por que a senhora colocou essa emenda? Pelo que ela diz que sabe, o papel da escola é ensinar, o papel da família é educar. Se a senhora pudesse explicar a ideologia de gênero e se fosse tão bom esse projeto, por que os vereadores rejeitaram essa questão, né? A questão não foi rejeitada, está sendo debatida. Ainda está em discussão. Está em discussão, o projeto não foi para a pauta ainda. Ideologia de gênero não existe no Plano Municipal de Educação. A palavra gênero, no contexto da escola da infância, fala de meninos e meninas. Na ideologia de gênero, há explicações esdrúxulas de que a escola da infância diria que menino não é mais menino e menina não é mais menina. Ora, isso é um absurdo. Ao falar isso, eu volto a dizer, as pessoas não conhecem o que é a escola da infância. E a escola da infância, eu volto a dizer, educação infantil e não ensino infantil. Educação porque ela tem uma dimensão muito mais ampla, porque ela recebe o bebê lá de 4 meses até 5 anos de idade. Então, troca a fralda, ajuda no processo de alimentação, da segurança da criança, nos primeiros passos, nas primeiras palavras. Educar significa acolher a criança na mais ampla dimensão humana. Ensinar, você vai lá ensinar geografia, ciências, matemática. Na escola da infância, não temos essa, em todas as legislações, os estudos da escola da infância, você educa a criança num binômio fundamental de cuidar e educar, para que ela se desenvolva de forma harmoniosa. Então, veja, quando a gente trabalha os eixos lá da identidade e autonomia da criança, nós precisamos dizer quem ela é. Ela é de uma família constituída de pai e mãe, ou ela é cuidada pela avó, ou ela é cuidada por irmãos ou por um casal homoafetivo. E a escola não está lá para julgar se aquelas mães ou aqueles pais são mais ou menos competentes. Ela não pode julgar. Ela está lá para acolher essas crianças e ajudá-las a se desenvolver nesse processo na condição que elas têm. Negar essa realidade, negar isso é negar a realidade, a constituição das famílias. Então, ali me parece que trata da própria questão do uso de banheiros. A escola da infância não tem essa preocupação nenhuma em taxar discussões sobre
gênero do ponto de vista do sujeito que é homossexual ou heterossexual, porque não cabe isso na escola da infância. As crianças estão longe dessa construção. E as discussões sobre sexualidade estão lá nas metas de formação de professores para lidar com o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior. Perfeito. Volta quando para votação na Câmara? Já tem? Não tem data ainda para retornar. Os vereadores, então, estão discutindo emendas que tentam aglutinar esse debate e que tentam amenizar, contemplando essas explicações. E nós vamos fazer uma reunião na tarde de hoje com os vereadores para ver se nós entramos num consenso. E o consenso que nós acreditamos é respeitar os professores, a construção pela Conferência Municipal de Educação, dos inúmeros profissionais que estiveram aí, e entender qual é o papel dos grupos religiosos e qual é o papel dos educadores. Nós precisamos fazer essa diferença. Eu gosto sempre de dizer, Elias, a primeira valorização da educação você dá reconhecendo a autoridade dos professores. E os professores construíram essa proposição porque entendem ela longe do conceito que a igreja ou os grupos religiosos que estão fazendo esse debate estão colocando. Nós somos defensores de uma escola para todos, e todos são os deficientes, os negros, as crianças das famílias compostas das mais diversas formas, e um bom professor é aquele que acolhe toda essa diversidade sem preconceito e cria uma relação de paz, de justiça social. Perfeito. A gente sabe que o assunto se fôssemos continuar discutindo, dia muito mais tempo, né? Mas agradecemos a sua presença conosco aqui. Claro que não vai faltar oportunidade para a gente voltar a essa questão. Sem dúvida, Elias. Eu que agradeço o espaço, o cumprimento a todos e desejo uma ótima semana a todos que estão nos ouvindo também.